No vídeo de hoje nós veremos a incrível história da dona de casa que deixou os jornaleiros da velha mídia dando botes com o bumbum porque recebeu um selinho do Twitter e a treta foi ficando cada vez maior. Era jornalista da Rede Goebbels dando bote com o bumbum, o Guilherme Amado acusando a Bárbara do Te Atualizei de ter produzido fake news enquanto publicava muitas fake news e afinal de contas, quem é que decide o que é ou não fake news? E no meio desse entrevero todo, o Ministério Público resolveu abrir uma investigação para saber que história é essa de estar dando selinho de verificado para blogueira bolsonarista. Eu descobri algumas informações muito interessantes, vamos analisar todos os detalhes desse caso. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta tretística de hoje. Pois bem, vamos começar do início. A Bárbara do canal Te Atualizei, que eu acho que todo mundo aqui no canal conhece e gosta muito dos vídeos dela, porque são muito divertidos mesmo, ganhou o selinho de verificação do Twitter. Isso quer dizer apenas que aquela conta é confirmadamente a conta da Bárbara. Bastou isso para que os jornaleiros da velha mídia ficassem com seus bumbunzinhos uriçados e quem começou publicando foi Guilherme Amado, que postou essa matéria aqui. Twitter verifica perfil de bolsonarista acusada de fake news pelo TSE. O perfil da bolsonarista, o crime dela é ser bolsonarista, pelo visto, né? Bárbara De Stefani, que foi desmonetizado no YouTube a mando do TSE, ganhou um selo de verificação do Twitter. Então, o que deixou ele assim abismado não é o fato de um canal do YouTube ter a sua monetização retida sem ter cometido nenhum crime, sem ter sido julgado, sem direito à ampla defesa e todos esses mecanismos, né, do direito para que não haja uma ditadura estatal que prenda ali pessoas pelo crime de opinião, que não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece. Isso daí não impressionou o jornaleiro. O que impressionou o jornaleiro foi Twitter dizer que o perfil da Bárbara é o perfil da Bárbara. O Twitter deu um selo de verificação de autenticidade ao perfil da ativista bolsonarista que já foi acusada pelo TSE de espalhar mentiras nas redes sociais. Que mentiras são essas? Porque parece que até hoje a Bárbara não sabe exatamente qual foi a mentira que gerou essa desmonetização. E eu tenho uma opinião, se é que eu ainda posso ter, de que o que está incomodando o pessoal não são mentiras, são verdades inconvenientes. O selo do Twitter foi concedido à Bárbara, que atende na rede social pelo apelido de Te Atualizei, que inclusive ela vai mudar para Te Incomodei, né? Ainda mais depois dessa. O canal de Bárbara no YouTube estava entre os 11 perfis que tiveram os meios de financiamento bloqueados no YouTube em agosto do ano passado, por determinação do maravilhoso ministro Luiz Felipe Salomão. Os canais foram desmonetizados por veicular fake news. Qual fake news? Quem decide o que é fake news? E é engraçado que não faz muito tempo o próprio jornaleiro foi acusado pelo maravilhoso, sensacional, da careca mais brilhosa do Brasil, o Alexandre de Moraes, de ter espalhado fake news, mentiras na internet. Olha só o post de 26 de setembro de 2020. Informo que é mentirosa e inconsequente a nota da revista Época do colunista Guilherme Amado, que deveria ser mais profissional e ter mais cuidado antes de espalhar fake news. Me submeti ao exame necessário após a posse do presidente do STF e o resultado foi negativo.
trago aí o artigo para vocês que deu origem a esse post do Alexandre de Moraes. É o Guilherme Amado noticiando que o Xande tinha pegado o Xing Ling e era mentira. E aí fica aquele questionamento que eu também venho fazendo há muito tempo. Será que esses jornaleiros acham que esse negócio de censura não vai evoluir para chegar e bater na porta deles um dia? Vamos supor, por exemplo, que o Xande tivesse retirado a monetização lá da revista Época porque vinculou essa notícia. Pode acontecer. Aliás, a coisa toda está se encaminhando para isso. Eles acham que vão ficar imunes, mas a censura começa devagarinho e quando vê, bate na porta, inclusive, dos grandes veículos, que ou noticiam somente o que os poderosos querem que seja noticiado, ou então são desmonetizados, fechados, expulsos do país e tantos outros atos de censura que a gente já viu na história da humanidade. E pior ainda, ele postou essa notícia aqui ontem, que é mais uma fake news. Ele falou que, atacada por Bolsonaro, a Ivete Sangalo não tem projetos na Lei Rouanet. E já foi desmentido também pelo André Porciúncula, lá da Secretaria de Cultura. Ai, a Ivete não pegou dinheiro da Lei Rouanet, foram outras empresas que pegaram para financiar blocos de carnaval dela e seus shows. E aí ele postou essa tabela aqui, que eu tô trazendo no detalhe, mostrando alguns dos projetos, e a gente já viu aqui matérias e várias matérias a respeito desse financiamento da Lei Rouanet para grandes artistas que teoricamente não precisariam desse dinheiro. Pois vamos adiante. Falando em fake news. Exemplo, outro exemplo de perfil verificado no Twitter é o perfil dos Antas, que eu tô pegando só matérias recentes, mas assim, tem um vasto acervo que eu poderia ficar horas e horas aqui falando. Mas essa notícia aqui, por exemplo, do Bolsonaro, quando tava no hospital e chamou o médico dele que tava lá em Bahamas, o antagonista noticiou que o médico iria vir em um avião da FAB, que ia ser gasto dinheiro público, blá, 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 blá. A Veja desmentiu o antagonista e postou ali o que diz o próprio médico sobre viajar no avião da FAB. Antônio Macedo, cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro desde o atentado ocorrido em 2018, diz que não cairia na roubada de viajar em um avião da FAB. Já vão logo me estampando por aí em jornal, dizendo que eu viajaria num avião da FAB, mas eu não cairia de jeito nenhum nessa roubada. E é isso daí que o antagonista postou. É mentira, é fake news, é um erro, é um engano. Qual que é a diferença de um para outro? É muito complicado esse negócio de inventar o tal de crime de fake news e sair por aí punindo pessoas sem ter nenhum direito à defesa, nenhum julgamento, porque a gente sabe onde essa história termina. Outro exemplo foi da CPI do Xing Ling, que o relatório classificou o jornal Gazeta do Povo como disseminador de fake news. Aliás, parênteses aqui, Gazeta do Povo é um excelente veículo de mídia e eu recomendo que vocês façam assinatura e apoiem esse trabalho que preza pela liberdade de expressão. Eles têm ali pessoas de várias vertentes de pensamento e fazem um embate de ideias. Quem quiser assinar a Gazeta do Povo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Após essa medida arbitrária dos reizinhos lá da CPI, eles voltaram atrás e disseram ainda o seguinte, ó, a comissão das fake news diz não haver metodologia científica comprovada para classificar veículos. Então, se não tem uma metodologia, a classificação é feita de forma arbitrária. É o mínimo que a gente pode deduzir lendo esses artigos aqui. E aí quem apareceu no meio dessa história toda, tava Guilherme Amado, um tititi no Twitter, apareceu um jornaleiro da Rede Goebbels, se humilhou e veio até aqui o mundo dos pobres mortais para disseminar ataques de raiva contra uma mulher que recebeu o selo de verificação do Twitter. Postou o seguinte: essa negacionista vem me atacando há meses. O que a Bárbara fez?
pegou os prints de comentários públicos que ele faz no Twitter, que eram públicos, já conto esse detalhe para vocês, leu no vídeo dela e mostrou a opinião, contra-argumentou, como se faz numa democracia. A gente pega ali várias ideias, bota no debate e as pessoas decidem no que elas vão ou não acreditar com total liberdade, porque somos todos adultos, nós não somos crianças que precisamos de alguém que diga qual é o tipo de informação que a gente pode ou não acessar e, principalmente, muito mais perigoso, qual é o tipo de opinião que a gente pode ou não ter. Vamos continuar aqui no comentário deste rapaz. Seus seguidores sem cérebro são raivosos e perigosos. Por quê? Por que perigosos? Quem sofreu o atentado foi o presidente. Quem praticou esse atentado foi uma pessoa que era afiliada a um partido de esquerda. Ninguém pediu o fechamento desse partido, porque ele não é perigoso. Passaram essa época aí que a gente está vivendo atrapalhando o trabalho da imprensa. Mas como é que a gente, pobres mortais, conseguiremos atrapalhar o trabalho de uma rede que tem o alcance da rede Goebbels? Na TV aberta, chega em muito mais lugares do que a gente aqui na internet. A gente está incomodando demais, né? Twitter, ela não merece o selo azul, merece uma tornozeleira eletrônica. Para ver bem como é que funciona a mentalidade desse pessoal esquerdista, quando você tem uma opinião que não é a mesma opinião deles, eles querem colocar na cadeia, te tirar da rede social ou até mesmo te colocar no paredão. Repito aqui, a história da humanidade comprova isso que eu estou dizendo para vocês. Depois tem mais uns trechos aqui dessa conversa. A Bárbara respondeu, né? Te atacar é noticiar o que você posta? Pelo visto é. Então deveria tomar mais cuidado com o que posta para que não soe como um ataque. E agora vemos um homem branco, jornalista com status, promovendo uma perseguição ideológica e política contra uma mulher. Estamos de olho sim, afinal você é verificado. Ele teve lá a sua resposta também. Bárbara, olha que nojento isso. Seu filho vai ter tanta vergonha de você no futuro? A mãe que ajudou a afundar o Brasil na crise da fraudemia com mentiras na internet. Olha só a loucura desse jornalista. O governo do Jair vai passar, está chegando ao fim. E se você não for eleita para algum cargo, seu futuro também pode ser na cela. Ele quer que prenda uma dona de casa pelo crime de dar uma opinião na internet que não é muito favorável à emissora que ele trabalha. E a Bárbara respondeu, Renan, agora você tá usando meu filho para tentar me atacar? Não basta atacar uma mulher, agora quer atacar uma mãe porque apenas leio o que você posta sem tirar nem pôr? Quer me ver presa porque te incomodo politicamente? Repito, esse é o nível da imprensa brasileira e você faz parte dela. E aqui outro trecho da conversa. Bárbara, eu não perderia meu tempo lhe atacando. Não, imagina, né? Ficou um tempão lá conversando. Vou te fazer um favor e te dar um conselho. É melhor você tentar se eleger. Somente dessa forma você vai conseguir escapar do acerto de contas com a justiça pelas mentiras que você espalha nas redes. Então, assim, isso aqui me soou meio que com uma ameaça. E também ele está dizendo que quem é eleito pode fazer o que quiser que não vai para trás das grades. É o que ele está dizendo aqui da justiça brasileira, não sou eu. E depois disso, como todo bom corajoso esquerdista, ele não aguentou o debate e fechou o seu perfil para que ninguém mais leia as postagens dele. Esse é o nível de coragem dos machões. Mas a coisa foi adiante e o Ministério Público Federal pediu explicações para o Twitter. Olha só o artigo que saiu lá no site J. MPF requisita informações ao Twitter sobre critérios para verificação a usuários. O critério da verificação é saber se aquele perfil que tem um grande alcance é daquela pessoa ou não. Até para garantir, por exemplo, num eventual processo, esse processo do TSE, como é que eles vão ter certeza de que aquilo foi postado pela Bárbara? Qualquer um pode fazer um perfil fake hoje em dia. Então, até para garantir que um processo seja realmente com provas de que foi a Bárbara que postou, precisa do tal do selo.
Senão pode cair num perfil fake, como já aconteceu inclusive na CPMI das fake news. Lembra quando Alexandre Frota levantou lá um cartaz de um perfil fake do Olavo de Carvalho? Nem tinha sido o Olavo de Carvalho que tinha postado aquilo. Tivesse selo de verificação, o problema estaria resolvido. Mas o que eu quero chamar atenção aqui nessa parte é para o procurador da República, Yuri Correia da Luz, que foi a nobre alma que iniciou esse processo de extrema relevância para a vida da nação, né? Dinheiro público tem que ser investido para saber por que o Twitter está verificando o perfil da Bárbara. E aí eu fui lá no perfil dele, tava olhando e ele compartilhou aqui, por exemplo, esse outro jornaleiro verificadinho, como diz o Constantino, da patota do selo azul, que a Bárbara não é digna de entrar nessa patota, falou sobre a matéria da investigação e tá bem claro ali, influenciadora bolsonarista. Pelo visto, apoiar Bolsonaro é um crime, porque afinal de contas, no pluralismo de ideias só pode ter ideia esquerdista. Se tiver um pensador liberal, pensador conservador, anarcocapitalista, não pode falar. Tem que silenciar, botar ele num campo de concentração, no paredão, sei lá, sumir com a pessoa do mapa. E depois disso, quando eu fui fazer mais uma pesquisa, eu descobri que o perfil dele também estava trancado. Olha só que corajosos, mas eu não sosseguei e fui buscar mais informações a respeito deste ser de luz, que é o seu Yuri Correia do Ministério Público Federal. E olha só que coincidência! Lembra quando teve aquela demissão em massa da Lava Jato, porque a Lindora estava querendo que se abrisse os arquivos, porque pode acontecer coisas assim, por exemplo, eu já vi em filme, uma imaginação, uma suposição, pessoas da polícia que levantam informações e depois chantageiam um político ou uma celebridade para não divulgar essas informações. É possível. Não estou dizendo que está acontecendo, mas é uma coisa que é possível. E depois que a Lindora teve lá e pediu para ter acesso a esses arquivos aí ultra secretos da Lava Jato, deu tanzito, ficou nervosinho, saiu da operação e teve a demissão em massa. E olha o nome de quem que está lá no meio, o seu Yuri. Parece que o seu Yuri é da turminha ali do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro. Vai vendo o tipo de liberdade que esse pessoal prega. Também achei um artigo acadêmico, ele é uma pessoa muito letrada, né? Ele vive no alto da Torre de Marfim e ele defende também o princípio da insignificância em matéria penal. Lembra daquele projeto de lei da deputada do PSOL para que não se prendesse pessoas que fizeram pequenos furtos, como, por exemplo, roubar o seu celular na parada quando você está esperando o ônibus para o trabalho? Isso aí, não... Por que prender, né? Pobrezinho da pessoa ali que é a vítima da sociedade. Pois o seu Yuri escreveu um artigo, e aqui só para ficar bem claro, ó, este artigo busca analisar o princípio da insignificância em matéria penal e refletir acerca da melhor forma de operacionalizá-lo dogmaticamente. Então, ele está propondo ali como é que a gente faz para convencer a sociedade desse negócio de que não precisa prender quem só roubou o celular do trabalhador, porque isso não tem muito valor, né? E também outra matéria aqui da Gazeta do Povo, Ministério Público Federal abre inquérito para apurar papel das redes sociais contra a violência digital. Quem é que abriu este maravilhoso inquérito? O seu Yuri de novo. E aí eu pergunto, o que é violência digital? Porque aí fala violência digital, pessoa que é leiga, ouve assim, violência, não, eu sou contra a violência. Mas o que é violência digital? É a gente pegar o print do jornalista lá da Globo, ler no vídeo e ter uma opinião contrária. Isso é violência? Isso é ataque? Quem é que vai decidir? É o seu Yuri que vai decidir que tipo de informação que a gente pode ou não acessar? Isso daí é uma censura descarada, um ativismo judicial e o uso da máquina pública para uma ideologia, que no caso é a ideologia de esquerda. E aí, o que vocês acharam disso tudo que eu falei pra vocês? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. E muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!